Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema que abordei no domingo passado à noite, superando o medo. Você se considera uma pessoa medrosa? Você tem medo de quê? Qual a intensidade deste medo? Na verdade, existem muitos tipos de medos, muitas fobias, muitas situações que geram ansiedade. Eu alistei aqui alguns medos que dizem os estudiosos do comportamento humano que são muito comuns. Por exemplo, a nictofobia. Você sabe o que é isso? É o medo do escuro. Hoje eu não tenho mais esse medo, mas quando eu era criança eu confesso que eu tinha. Quando eu era bem pequeno, eu me lembro que eu pedi à minha mãe ou à minha avó, alguém que estava em casa, para apagando a luz do meu quarto, deixar a porta aberta, com uma luz do corredor acesa, porque se ficasse tudo escuro, parecia que eu via uns vultos, algumas coisas assim estranhas, e a porta não podia ficar meio aberta, tinha que ficar completamente aberta. Talvez você passou por uma experiência assim, quando era criança. Tem pessoas que têm a chamada fobia social. São pessoas que têm uma dificuldade, elas tremem de medo, literalmente, quando elas têm que falar em público, se expor, interagir com outras pessoas. Você sabia que tem gente que às vezes demora muito se batizar em nossa igreja, porque ela tem muito medo de vir aqui num culto de quarta-feira e ter que falar em público, dar a sua profissão de fé? Pois é, tem gente que tem esse tipo de medo na sua vida. E a claustrofobia, o medo de lugar fechado. Tem gente que tem medo de entrar em elevador e ficar, se tiver de subir 20 andares, a pessoa fica ali, coração acelera, é uma coisa terrível. Por incrível que pareça, eu não sabia disso, dizem que um dos medos muito comuns, mais do que até a gente pode imaginar, é a aracnofobia. Medo de aranha, medo de inseto. Eu conheço uma pessoa, não vou entregar quem é, mas eu conheço uma pessoa que tem esse tipo de medo. Literalmente, corre quilômetros quando vê uma aranha. Também a brontofobia. Sabe o que é isso? Medo de tempestade. Quando dá o primeiro trovão, o relâmpago, a pessoa fica realmente desesperada. Na verdade, se eu fosse falar aqui dos medos todos que existem, precisaria ficar aqui talvez muito tempo falando, e esse não é o nosso foco principal. Mas o que nós temos que saber é que muitos desses nossos medos, eles são gerados na infância. Se você é da minha geração, você sabe que no passado muitas pessoas diziam assim, olha, cuidado com o bicho-papão, olha a mula sem cabeça, olha o velho do saco que pega os meninos, não é? E ainda tinha também os ciganos, que eles diziam que os ciganos levavam, sequestravam as crianças, o saci pererê e por aí vai. É o medo do sobrenatural, o medo do desconhecido. Quando os adultos, amigos, falam sobre o medo, muitas vezes esta ameaça, quando a gente está na idade adulta, ela já não existe mais. Mas de alguma forma a pessoa fica fomentando aquele medo no seu coração. E na verdade, o medo, quando não é por um perigo real e imediato que se coloca ali, ele é a variante desse medo, vamos dizer assim, é a ansiedade, que é o medo sobre uma situação do futuro. Ou então, muitas vezes o medo está ligado a uma doença psicológica, a um transtorno, e a pessoa precisa então de um tratamento adequado para vencer. Mas mesmo assim, as pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno nesta área, estamos todos sujeitos a passarmos situações em que nós nos sentimos temerosos. Você vai a um médico porque você está sentindo algum incômodo e o médico diz, nós precisamos investigar isso melhor. Nós precisamos fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética. E você já começa a ficar ansioso, começa a ficar temeroso. E qual a pessoa que já não foi buscar um exame e ficou assim com medo de abrir o exame, né? Tem gente que diz, não, eu vou abrir porque eu não aguento mais esperar o resultado. E abre e de repente nem sabe interpretar e fica preocupado porque não entendeu muito bem. Parece que tem alguma coisa. E quando o médico diz, não, realmente
os nossos temores se confirmaram, então temos aqui uma questão mais séria. Aí começa já a ansiedade e o medo sobre o que vai acontecer dali para frente. Temos também os medos que estão vinculados ao contexto social. Um dos lugares em que eu vi mais medo na vida, no ambiente, foi em Cuba. Uns anos atrás eu fui em Cuba. E é impressionante. O que acontece num país de regime totalitário? Quando as pessoas têm medo de dar a sua opinião, quando as pessoas têm medo de professar a sua fé publicamente, medo da repressão. Numa situação de guerra, o medo sempre aparece. Eu tenho absoluta certeza que grande parte da população, das pessoas que estão lá na Ucrânia agora, estão com medo. Quando você escuta uma sirene tocando, quando você vê um avião passando, quando você escuta o barulho de uma explosão, numa situação como esta, o medo está ali muito presente. O que experimentamos fisicamente quando o medo bate à nossa porta, quando o medo chega? Existem alguns medos, como eu falei, que não tem a ver com algum perigo imediato, mas tem a ver com tudo aquilo que a gente está vivendo, uma situação de ansiedade. Porque a ansiedade é uma forma de medo. E eu me lembro que uma das vezes que isso ficou muito claro para mim, foi quando eu tinha 17 anos, eu era um líder na minha igreja, muito atuante, e alguém achou que eu era um pregador, que eu já tinha condições de pregar. E eu recebi um convite para pregar numa outra cidade. Eu saí lá de Teófilo Otoni e fui pregar numa cidade chamada Coronel Fabriciano. E eu preparei ali as mensagens, mas meu coração estava assim realmente muito acelerado, só de pensar naquela ideia de pregar numa outra cidade. Era uma programação da juventude daquela igreja, era uma igreja pequena, mas de qualquer maneira eu me sentia uma responsabilidade muito grande. Eu não tinha experiência praticamente de púlpito, praticamente não pregava nem na minha igreja, falava para os jovens e tudo, mas eu sei que quando eu cheguei na cidade, meus irmãos, eu vi umas faixas na rua. Lembra aquele templo interior que o pessoal colocava umas faixas? E lá eles colocaram o tema da conferência e o nome Orador Marcos Monteiro. Eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei desesperado com meu nome nas faixas na cidade. O que eu vou fazer agora? E eu me lembro, meus irmãos, que literalmente na primeira noite, numa sexta-feira, eu fui pregar, a igreja estava cheia de gente. E o púlpito, felizmente, não era como esse púlpito aqui, que nesse púlpito aqui vocês podem ver o pregador, né, de alto a baixo. Mas ali não, era aquele púlpito grande, de madeira. Felizmente, porque, meus irmãos, minhas pernas tremiam, literalmente tremiam. Não é força de expressão. Eu nunca me senti tremendo tanto, eu segurava assim no púlpito. E eu me lembro que os 5 primeiros minutos de pregação foram terríveis, foi muito difícil. Eu suava frio e tremia, medo terrível. Graças a Deus, com o passar do tempo, fui me acalmando e Deus abençoou. Houve até decisões que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. E eu senti realmente Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Mas o fato, meus irmãos, é que quando nós estamos numa situação de muito medo e de ansiedade, todas aquelas emoções, todas essas reações que eu tive, você também tem, qualquer pessoa tem. Numa situação ameaçadora, você fica com seu coração batendo mais forte, é realmente algo muito difícil. Mas na semana passada, eu disse aqui que o medo necessariamente não é uma coisa sempre ruim. Na verdade, o medo é fundamental em determinadas situações de nossa vida. Porque se não tivéssemos medo de absolutamente nada, nós correríamos muito mais riscos e colocaríamos a vida das pessoas ao nosso redor também em risco. Situações em que a nossa integridade física está sendo ameaçada, o medo, ele se torna uma espécie de escudo. Esse medo que a Bíblia chama de prudência, diante de um perigo real. Esse medo, repito, não é pecado, pelo contrário, não ter medo de absolutamente nada é que é um problema. Diante de uma situação ameaçadora, mais uma vez os estudiosos aí do comportamento dizem que a gente tem uma reação ou de correr, enfrentar o medo, enfrentar aquilo que nos assusta, ou de fugir. E eu falei aqui no domingo passado que às vezes é complicado, né? Quando você está ali junto com uma pessoa, um casal, um quer fugir e o outro quer correr, quer ficar e enfrentar, realmente existe aí um problema muito sério. Mas o que fazer diante de uma situação ameaçadora? O que fazer diante de uma situação que gera ansiedade? E aqui eu quero recordar
ao que eu falei no domingo passado para a gente como que pegar o fio da meada sobre como podemos superar o medo. Primeiro, você tem que fazer a seguinte pergunta: este medo que eu estou sentindo, ele é legítimo no sentido de que está correspondendo a uma ameaça real? Não adianta você ficar se culpando e dizendo, eu não posso ter medo porque eu sou um cristão. Não adianta você chegar e dizer, não, eu não estou sentindo medo, mas você está sentindo medo. Admitir o medo quando ele chega é o primeiro passo para vencê-lo. Existem medos, repito, que são legítimos e há medos que têm a sua raiz em pensamentos e atitudes que estão contaminados pelo pecado. E aí então nós somos chamados a superar esses medos que podem se instalar no nosso coração. Depois de admitir a existência do medo, o que vamos fazer? Nem sempre a gente tem a nosso favor uma torcida que nos leve a encarar aquela situação que envolve o medo com coragem. Eu me lembro, por exemplo, que a primeira vez que eu subi lá no Insano, no Beach Park, à medida que eu ia subindo a escada, e quem já subiu ali sabe do que eu estou falando, tinha uma gravação atemorizando. Olha, Insano, você vai subir, cuidado e tal, você tem que ter coragem. E cada passo que eu ia subindo, mais a minha coragem ia indo embora. Mas eu consegui chegar até lá em cima. E quando eu vi aquela altura, deu vontade de descer. Mas eu olhei lá para baixo, e lá para baixo estavam pequenos ainda, crianças, a Ana Beatriz e o André. E eles ficaram lá, vai. Como é que eu podia desistir, né? Não teve jeito, eu fechei os olhos e quando eu pensei que eu estava saindo de lá, já estava chegando lá embaixo. Enfrentei o medo e tinha essa torcida ali, os filhos esperando na expectativa do pai herói, então eu não podia decepcioná-los. Mas diante de uma situação que requer coragem, que a gente enfrente o medo, nem sempre a gente tem essa torcida. Alguém dizendo, vai em frente, enfrente o medo. Então existem algumas atitudes sobre as quais eu quero falar nesta noite, para que você enfrente esse medo de coisas que você pode vencer, que não precisam te aprisionar. Não é o medo prudência, é o medo que precisa ser superado com coragem, com determinação, à luz dos princípios da palavra de Deus. Em primeiro lugar, é importante que você não faça da segurança o seu Deus. Não faça da segurança o seu Deus. A maioria de nós gosta de uma vida sem riscos. Há muitas pessoas que ficam pensando assim, eu posso ser sequestrado, então eu tenho que tomar todo o cuidado. Um ladrão pode entrar na minha casa, então eu vou colocar um muro mais alto que eu puder e todo o sistema de segurança. Outras pessoas agora na pandemia disseram, eu não coloco o pé fora da minha casa de jeito nenhum, nem um segundo. Mesmo que não haja mais casos de Covid na cidade, tem gente que ainda não saiu de casa. Alguns dizem, eu não vou doar nada, porque se eu doar alguma coisa, quem sabe vai me fazer falta, e eu vou ficar pobre. Eu não quero saber o que Deus quer para a minha vida. Vai que Deus pede uma coisa que me tire da minha zona de segurança. Não, é muito arriscado. Se você tem esse tipo de sentimento, de pensamento e de ação, meu querido irmão, eu me arrisco a dizer que você está fazendo da segurança o seu Deus. Você não está conseguindo muitas vezes viver tranquilo, porque você pensa que pode controlar as circunstâncias ao seu redor. Deixe-me dizer uma coisa muitíssimo importante. Uma vida completamente segura sob o ponto de vista físico não existe. Estamos sujeitos todos a qualquer tipo de doença. Eu me lembro quando eu estava no auge da pandemia, alguns momentos eu fiquei muito receoso, muita gente doente, e eu ficava preocupado não somente pela minha possibilidade de ficar doente e realmente passar por todo aquele processo difícil de ser hospitalizado e tudo, mas também eu confesso porque eu queria me sentir forte e saudável para poder de alguma maneira ajudar toda a igreja. O ambiente de tensão em um certo momento da pandemia era tão grande aqui na nossa cidade, que quando a gente sabia, fulano ficou doente, fulano foi hospitalizado, mais um parente está na UTI, a gente ficava abalado, não é verdade? E eu fiquei pensando, o pastor que escreve a palavra pastoral todo dia, se diz, olha gente, eu estou com Covid, isso representaria
naquele contexto, um problema muito difícil para as pessoas de um modo geral. Felizmente eu peguei Covid já agora, no começo desse ano, já na terceira onda, tudo muito mais simples, né? Não houve praticamente nenhum impacto preocupante. Mas houve um determinado momento em que havia esse receio no meu coração. Eu não cheguei a ficar desesperado, mas eu confesso que algumas vezes eu fiquei temeroso, preocupado. E eu me lembro conversando com a minha irmã, uma pessoa muito sábia, e eu dizendo, eu não sei o que fazer para poder me proteger mais. Ela disse, você não tem mais o que fazer. E você não tem esse controle na sua vida. Eu dizendo, como é que eu vou fazer uma viagem, encontrar com meu pai que está idoso? Devo ou não fazer essa viagem? Diz, não se preocupe. Deus vai nos proteger, Deus vai proteger você. E de fato nós tivemos esta bênção. Porque às vezes a gente se angustia, porque a gente quer controlar toda a situação ao nosso redor. Nós temos muitas vezes o desafio de conviver com uma situação arriscada, mas nós não precisamos viver desesperados, dominados pelo medo. Em fases e situações ameaçadoras, nós podemos encontrar as janelas da alma que nos permitem respirar o ar puro da força, do consolo e da esperança de Deus. Uma vida completamente segura do ponto de vista econômico também não existe. A pessoa pode ir conseguindo, economizando, juntando dinheiro, bens, durante toda a sua vida, mas de repente ela pode viver uma situação, ser um empresário, uma situação bem adversa, e ela vai vendo o seu patrimônio ir embora, ela faz um negócio errado, e mesmo quando a pessoa está fazendo tudo correto, qual de nós hoje no mundo pode dizer, nós estamos imunes, completamente imunes de entrarmos numa situação de guerra, e todo mundo sabe o que acontece numa situação de guerra. As pessoas perdem tudo aquilo, ou muito do que construíram e que guardaram ao longo de toda a sua vida. A segurança completa, com os recursos apenas humanos, é um mito. Nós podemos, porém, nos sentir seguros, não pelo que fazemos, não pelo contexto que vivemos, não pela saúde que possuímos, mas mesmo em situações humanamente difíceis, e numa perspectiva humana até quase que desesperadoras, nós podemos vencer o medo, exercitando a fé. Em João capítulo 14, versículo 1, os discípulos estão num momento difícil da sua vida. Eles estão temerosos. Eles não sabem o que vai acontecer com Jesus. Jesus estava tendo umas conversas diferentes, estranhas. Eles não entendem muito bem o que estava por vir. E eles então estão com seu coração cheio de medo, porque Jesus nunca diz uma palavra que não tenha um contexto, que seja algo que não tenha sentido. Jesus olha para os seus queridos discípulos depois de 3 anos de caminhada, quando está perto já da sua jornada aqui na terra, e ele então diz para os seus discípulos, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Então o que nós vemos aqui, meus queridos irmãos, é que a fé, para muitos tipos de medo que nós venhamos a ter, ela é um antídoto poderoso. O medo revela que nós não estamos muitas vezes conseguindo confiar em Deus como poderíamos e deveríamos confiar. O fato é que nós temos que fazer uma escolha, muitas vezes na nossa vida. Preste bem atenção nisso. Fazer da segurança o nosso Deus, ou realmente fazermos de Deus a nossa segurança. Quando você sentir medo, além de admitir o medo, agarre-se às promessas de Deus com fé. Quando você sentir medo, agarre-se às promessas de Deus com fé. Nós temos muitas vezes na Bíblia essas duas palavras encorajadoras. Não temas. Alguém já disse que essa expressão não temas aparece 366 vezes na Bíblia. Uma para cada dia do ano e ainda uma a mais para o ano bissexto. Mas na verdade, isso não é bem assim. Não existe 366 vezes na Bíblia essa expressão ou as suas variações.
Existe mais de 100 vezes. Alguém se deu o trabalho de contar. Mas não importa. Mesmo que não houvesse tantas vezes essa expressão assim, mesmo que houvesse uma vez ou poucas vezes, isso já seria o suficiente para nós nos agarrarmos nesta promessa de Deus. Jesus Cristo, nesse mesmo contexto, desse sermão de despedida com seus discípulos, ele diz: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que promessas então existem de Deus que nós devemos nos apropriar, nós devemos agarrá-las, nesse tempo em que o medo pode chegar à nossa vida. Em primeiro lugar, Deus promete, Jesus Cristo promete nos conceder uma paz inexplicável. E nós podemos perceber isso na vida de alguns servos de Deus. Há histórias que não são histórias, há histórias reais. De cristãos que em determinados momentos da sua vida, numa situação muito ameaçadora, eles conseguiram desenvolver com Deus um relacionamento de tanta proximidade que eles sentiram paz no seu coração, mesmo ameaçados de morte. Temos histórias de mártires da igreja, pessoas que foram condenadas à fogueira, foram condenadas a serem jogadas aos leões, e eles iam cantando, eles iam demonstrando uma fé e uma ausência de medo que não se explica humanamente falando. Idosos, no final da sua vida, tendo chegado à conclusão de que seu tempo aqui na terra terminou, servos de Deus, no momento que eles estão prestes a partir, eles partem com paz, com serenidade. O que é isso? Sem medo. É algo que vem de Deus, é algo que está ligado à sua fé e ao seu relacionamento com Deus. Não significa que sempre vamos conseguir isso, mas significa que esta paz, mesmo em situações humanamente falando ameaçadoras e amedrontadoras, é uma grande possibilidade. Uma outra promessa que nós temos de Deus, além de uma paz que excede todo entendimento, é a companhia de Deus. Nós temos muitos versículos na Bíblia em que Deus faz essa promessa para a gente. E um dos textos mais lindos da Bíblia está lá no profeta Isaías, capítulo 41, versículos 10 e 13. Deus diz assim para o seu povo, e Deus diz assim para você e para mim: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu sou o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não temas, eu o ajudarei. A presença de Jesus, a companhia de Jesus, a companhia do nosso Deus. Que promessa maravilhosa! Eu estou com você. Quando eu penso na importância de uma companhia ao nosso lado, numa situação em que a gente se sente um tanto amedrontado, eu me lembro, mais uma vez citando a família, porque em família a gente tem muitos exemplos de medo, né? Eu me lembro que a Ana Beatriz já era uma pré-adolescente, 11, 12 anos de idade, e às vezes a gente precisava, eu e a Dora, sairmos à noite, e ela dizia assim: pai, não leva o Vitor não. O Vitor tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Eu disse: mas por que, minha filha? Não, pai, porque eu prefiro dormir com ele dentro do quarto. Mas, minha filha, o que uma criança de 5 anos, de 6 anos vai fazer por você? Você tem 12 anos. Não, pai, deixa ele deitar comigo aqui na minha cama, deixa eu ficar aqui, eu fico mais segura. Algo absolutamente irracional, não é? Mas ela precisava de uma companhia. Ela queria, de fato, alguém perto dela para, sei lá, ela disse que ficava com muito medo se ela ficasse sozinha. Nós precisamos muitas vezes de alguém, simplesmente de alguém ao nosso lado. Quando você é criança, você quer seu irmão mais velho perto de você. Quando você vai passar numa rua onde tem meninos ali que o ameaçam, se você passa com seu irmão segurando na sua mão, você passa certo com a cabeça assim, né? Olhando para eles. E agora? Quantas vezes nós queremos simplesmente que o nosso pai esteja ali? Porque com o pai pode vir um cachorro, pode vir um pitbull. Você está no colo do seu pai, você se sente fortalecido. Aquela história bem conhecida, só relembrando de passagem, porque você certamente já ouviu, de
um avião que está passando por uma grande turbulência e as pessoas começam a ficar apavoradas, gritando, ai meu Deus e tal, e tem um menino que está ali tranquilo, o avião balançando para lá e para cá, e trovão e tudo. Ele pergunta, você não está com medo? Ele disse, não, meu pai é o piloto, meu pai é o piloto. É esse tipo de fé, esse tipo de confiança que Deus espera que nós tenhamos nele. O salmista Davi, no conhecido Salmo 23, ele diz o seguinte, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Simplesmente isso. E não apenas a presença de Deus, esta consciência de que Deus está perto da gente, mas o que Deus promete é não apenas estar ao nosso lado. O que o nosso Pai promete é cuidar de nós. Então você tem que se apropriar desta promessa do cuidado de Deus. Mais uma vez, lendo aí o texto de Isaías, eu leio apenas aquilo que eu grifei, a promessa de Deus, eu estou com você, e o que é que eu vou fazer estando com você? Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, quando você estiver passando uma situação ameaçadora, quando você estiver lá no hospital, quando você receber uma notícia ruim, quando você estiver numa situação financeira que lhe traz medo, lembre-se que Deus está ali do seu lado, segurando na sua mão direita, dizendo, eu estou com você, eu vou ajudar você. É muito mais só do que a imaginação, não é simplesmente um exercício mental, é puxar para a sua realidade a consciência de algo que acontece no plano espiritual, que é a presença de Deus ao seu lado, ajudando você. Você traz esta imagem, mas você coloca isso perto de você, porque muitas vezes, diante de uma situação ameaçadora, nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos desamparados. O que nós temos no próprio Salmo 23, ele diz, eu sei que o Senhor está comigo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me protegem. A ovelha se sente protegida pela simples presença do pastor, mas ela se sente também protegida quando ela está passando num lugar perigoso. Ela sabe que se ela cair num buraco, o pastor vai pegar o cajado dela e vai trazê-la de volta. Ela sabe que quando ela estiver saindo fora do caminho, o pastor vai bater assim com cuidado nela para que ela volte para o caminho certo. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui uma promessa maravilhosa. A presença de Deus e o cuidado de Deus. O nosso Pai, o nosso bom pastor. Mas há uma terceira atitude a ser tomada, quando o medo bate à porta do nosso coração. Além de nos agarrarmos nas promessas que Deus faz, de que nos traz paz, de que estará sempre conosco, de que vai nos tomar pela mão direita, que vai cuidar da gente como um pastor cuida do rebanho. Há uma outra atitude que nós devemos e podemos tomar. No domingo passado eu falei de vários servos de Deus. Gente do naipe de Davi, de Elias, que experimentaram medo. E eles fizeram aquilo que nós procuramos fazer muitas vezes quando estamos numa situação de medo. Nós fugimos, tentamos fugir. Eles foram para as cavernas. Mas há uma atitude que Davi tomou, em alguns momentos da sua vida, que serve de inspiração e de exemplo para nós. Veja só o que ele diz lá no Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Terceira atitude a ser tomada é buscar a proteção de Deus. Uma coisa é você saber e crer que Deus o protege. Uma coisa é você dizer, eu creio nas promessas de Deus. Outra coisa é, de fato, você buscar esta ajuda de Deus a cada dia, e especialmente nas horas de perigo. Deus está com a sua mão estendida, mas você precisa estender também a mão para receber a ajuda de Deus. Por incrível que pareça,
Às vezes nós rejeitamos, ou menosprezamos, ou minimizamos o cuidado protetor de Deus, mesmo com medo. A gente parece que se esquece que Deus está ali e não presta atenção. E pode até acontecer de chegarmos ao cúmulo de, mesmo precisando de ajuda, não reconhecendo uma situação de perigo, rejeitarmos a ajuda de Deus. Me lembro que quando a Ana Beatriz era pequena, ela era muito, assim, tipo o filho dela, sabe? Agitadinha, corria para um lado, para o outro. E nós estávamos numa reunião lá em São Paulo, numa convenção, e naquelas arquibancadas, e ela queria sair correndo ali nas arquibancadas, e você sabe o que pode acontecer com uma criança pequena correndo numa arquibancada, né? Tipo assim, de estádio de futebol, e eu segurando no braço dela, dizendo, fica quieta, fica perto de mim, e ela tentando. E houve um determinado momento em que eu procurei segurar no braço dela, forçou e virou assim e torceu o ombro. O ombro ficou deslocado. Eu prometo que eu não fiz isso de propósito, meus irmãos. Aconteceu. Mas por que aconteceu dela torcer o ombro? Porque ela não quis segurar, aceitar a minha ajuda. Ela estava pulando ali, eu queria protegê-la e ela não quis isso. E acabou sofrendo um pouco mais. Tivemos que procurar o serviço médico, felizmente foi algo simples. Ele, com habilidade, colocou o braço dela no lugar novamente. Mas aquela experiência me ensinou uma coisa. Muitas vezes a gente age como uma criança assim. A gente está precisando de ajuda, a gente está precisando de cuidado, mas a gente se rebela. Quando nós estamos numa situação perigosa, numa situação difícil, nós temos que ter a humildade de dizer, Pai, socorro, tira o medo do meu coração, ajuda-me a passar por essa situação. É interessante que Davi disse no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não temerei mal algum. Mas esse mesmo Davi diz no Salmo 34, busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Parece que há aqui uma contradição. Ele diz, eu não temo mal algum. Depois diz, não, mas eu temi e Deus tirou os meus temores. É porque não foi no mesmo dia. Tem fases da vida da gente, tem situação da vida da gente, que você tem uma situação ameaçadora, uma situação perigosa e você vai caminhando tranquilo. Você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não temo mal algum, eu posso caminhar pelo vale da sombra da morte. Você está tranquilo. Mas existem, às vezes, outros dias, outros momentos, outras circunstâncias em que você não tem esta mesma certeza. Ou você está realmente sendo dominado pelo medo. Nestas horas você tem que dizer, Senhor, Senhor em quem confio, o Senhor que tem sido o meu protetor, o Senhor em quem eu consegui descansar tantas vezes, não tendo medo. Agora, traz de novo esta consciência ao meu coração, ajuda-me a não ter medo daquilo que eu estou enfrentando agora. E não existe medo que não possa ser retirado do nosso coração, quando nós vamos clamando ao Senhor e pedindo a Ele. Então a questão não é que você não vai ter medo, a questão é, você vai deixar que esse medo faça morada no seu coração, você vai deixar que esse medo domine a sua vida, ou você vai de fato entregá-lo para o Senhor e começar a experimentar o cuidado dEle, a paz dEle, a intervenção dEle na sua vida. Isso pode ser uma realidade tão grande, que Davi, que foi um homem que enfrentou muitas situações difíceis na vida, ele declarou o seguinte, ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. E ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Somente uma pessoa que cultiva um relacionamento com Deus e clama a Deus, em momentos em que se sente ameaçado, pode fazer esse tipo de declaração. Como está o seu coração nesses dias? Você tem medo das repercussões da guerra aqui no Brasil? Todos nós já estamos sofrendo um pouquinho com aquilo que está acontecendo lá no leste da Europa. Nós não sabemos os desdobramentos de tudo aquilo. Mas nós não precisamos viver amedrontados. Nós temos um Deus que cuida de nós, em todos os contextos.
Não faça da segurança o seu Deus. Quando você sentir medo, admita diante de Deus: eu estou com medo. Não faça da segurança o seu Deus. Pelo contrário, faça Deus a sua fonte de segurança. Quando sentir medo, agarre-se às promessas maravilhosas que Ele fez para cada um de nós, os seus filhos. Creia na companhia de Deus. Segure na mão de Deus. Busque a proteção de Deus. Assim, você vai superar todo medo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, nós vivemos em um mundo muitas vezes ameaçador. Nós temos circunstâncias ao nosso redor que muitas vezes fazem com que o medo bata a porta do nosso coração. Alguns de nós têm traumas e situações que vêm às vezes da infância, que provocam medos injustificáveis, ansiedades. Ó Senhor, usa tudo o que o Senhor puder e desejar para tirar esses medos do nosso coração, para que quando o medo chegar, nós possamos enfrentá-lo e superá-lo com a fé no Senhor, apropriando das promessas maravilhosas que o Senhor tem. Que possamos nas horas mais difíceis sentir a Tua presença, sentir que o Senhor nos segura pela mão e que nada nos impeça de clamar ao Senhor e receber de Ti uma fé e um cuidado sobrenaturais. É isso que eu te peço, Pai. E que possamos todos cantar verdadeiramente em meio a situações difíceis: seguro estou, não tenho temor do mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.